uma sequência nas respostas, ok? Convido o companheiro, primeiro vice-governador do Distrito LA6, companheiro Luiz Sérgio, para fazer a apresentação do nosso facilitador deste mini curso, o companheiro Jorge Souza. Muito boa noite, companheiros. É uma honra não só estar presente à reunião, como também apresentar o currículo de forma sucinta, porque esse mini curso teria que ser um extra curso para realmente dizer todas as qualidades do nosso amigo Jorge. Nome completo: Jorge Antônio Moraes de Souza. Ficou no mudo, companheiro. Ficou no mudo seu microfone. Ativou, né? Tá tudo certo agora? Estão me ouvindo? Tá. O companheiro Caio Elas, você está compartilhando a sua tela. De vez em quando tocar, viu? Companheiros, eu vou sair rapidinho aqui e vou entrar com outro usuário, tá bom? Rapidinho. Aguardamos. Fica. Não, assim não. Uhum. Não, quando ele escurecer, você só dá um toque na tela. É bem que assim. Não tá rindo. Aqui é doente. É assim. Se tiver assim, só dá um toque. Eu vou. Bom. Vai dar certo, você não leve. Estou de volta. Vou dar sequência, companheiro Luiz Sérgio. Bom, vamos lá. Ao currículo do nosso companheiro Jorge. Jorge Antônio Moraes de Souza, natural de Belém do Pará. Estado civil casado com a nossa companheira Laura Souza, engenheira civil do DENIT. Filhos, companheiro Gabriel Souza, de 20 anos, e o companheiro João, de 12, e Janaína, de 5 anos. A sua formação, ele é graduado em Tecnologia em Processamento de Dados pela UNAMA, especialista em redes de computadores pela UFPA, mestre em Ciências da Computação e Matemática Computacional, USP, São Carlos, doutor em Engenharia Elétrica, área de concentração, Computação Aplicada da UFPA. Atividades profissionais, professor da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA. No Lions, associado ativo do Lions Clube Belém Marco, desde 12 de 2015. Instrutor LCIP. Instrutor FDI. Leão Orientador Certificado. Cargos no Distrito. Assessor do Programa de Atividade de Leitura Ano Leonístico 2017-2018. Assessor de Tecnologia da Informação Ano Leonístico 2020-21. Assessor de Tecnologia da Informação também ano 2021 e 22. Assessor de Tecnologia da Informação 22, 23. Assessor de Tecnologia da Informação 23 e 24. Presidente da divisão C1, ano leonístico 22, 23. Assessor GAT e GLT, ano leonístico 24, 25. No clube, secretário, ano leonístico 16, 17. Secretário também 17, 18. Presidente, ano leonístico 21, 22 e 22 e 23, assim como 23 e 24. GMT, ano leonístico 24 e 25. Esse é o mini currículo do nosso companheiro Jorge. Obrigado, companheiro vice-presidente, vice-governador, companheiro Luiz Sérgio. Companheiro Jorge, está com você a nossa palavra. Ok. Obrigado, então, mais uma vez, obrigado, companheiro Sérgio, pelas palavras, pela apresentação do meu currículo. Antes de eu começar, eu gostaria de fazer uma menção aqui especial ao nosso
PDG Nonato Souza, lá em Macapá, né, que está aí se recuperando de um procedimento cirúrgico que ele fez. Aloha aí, companheiro. Saúde para você. Tá? Então, vou colocar aqui para compartilhar a minha tela. Companheiros, companheiras, então, mais uma vez, boa noite. Hoje, nosso minicurso trata especificamente, né, para os presidentes de divisão e presidentes de região. Tá? Então, antes da gente começar, acho que vale a pena um registro que lá em Os Internacional não tem mais como obrigatoriedade o presidente de região, tá? E apenas os de divisão. Mas fica a critério dos distritos, aqueles que quiserem continuar com o presidente de região, não há problema nenhum, ok? Então, aqui, por exemplo, nós, do LA6, nós mantivemos o presidente de região, além dos presidentes de divisão. Então, na maioria das vezes, eu vou estar me referindo aqui, né? Eu estou utilizando uma apresentação do próprio Lions Internacional, então ele muitas vezes vai estar usando mais presidente de divisão, certo? Mas o presidente de região, ele tem aquela função principal de gerenciar o todo, de ter aquela visão holística da sua região. Enquanto os presidentes de divisão, eles se focam ali nos clubes pertencentes à sua divisão, o presidente de região, ele vai ter, então, aquela visão do todo, né, de todos os clubes que fazem parte da sua região. Vai orientar também os presidentes de divisão, né? Então, ele vai continuar tendo um papel extremamente importante em toda essa engrenagem, tá? Mas aqui nós vamos focar um pouquinho mais no presidente de divisão, mas lembrando que o de região, ele também está contemplado, já que ele está um nível acima, ele vai coordenar toda essa outra estrutura, ok? Então, só para fazer aí esse primeiro apontamento. Bom. Jorge, queria Diga. só acrescentar um detalhe aí. O presidente de região representa o companheiro governador naqueles estados que não tem um vice, né? Então, o presidente de região representa o companheiro governador. Ok. Obrigado, companheiro. Bom, então, dando prosseguimento aqui, hoje, então, o que a gente vai tratar? Né? A gente vai falar um pouquinho da função do presidente de divisão ou presidente de região, aprender, né, a se preparar para esse mandato de sucesso, né, para que você tenha sucesso nessa função, maximizar o valor de uma reunião de divisão para o clube, então, preparar, envolver os clubes e acompanhar esses clubes, né? A questão da abordagem global do quadro associativo para o presidente de região e divisão, acompanhamento dos clubes e, é claro, né, os prêmios também, que existem prêmios para os presidentes de região e divisão. Então, papel do presidente de divisão. O que a gente pode dizer? Que o presidente de divisão, o presidente de região, eles são aquele elo entre o governador ou a governadora e os clubes, né? Então, ele desempenha ali um papel fundamental dentro do distrito para justamente apoiar, né, o sucesso dos clubes dentro da sua divisão. Então, é um elo de uma corrente entre o presidente de divisão, melhor dizendo, é essa
conexão e a gente precisa fortalecer cada vez mais essa conexão entre os clubes e o distrito. Então, vocês, presidentes de região, presidentes de divisão, né, precisam fazer tudo aquilo que estiver ao alcance de vocês para justamente fortalecer essa comunicação. Fortalecer essa conexão. E como é que isso se dá? Através da comunicação. Então, é comunicar, comunicar, comunicar. É estar em contato o tempo todo, né, com o presidente. A gente vai ver depois quais são os cargos, né, os líderes dos clubes que vocês vão ter ali mais contato, né? Então, é necessário, vai ser muito importante esse convívio, essa interação de vocês com os clubes, certo? Então, vocês vão ter esse trabalho assim, muito estreito e um trabalho de colaboração mesmo com o dirigente do clube, principalmente presidente, vice-presidente, secretário, assessor do quadro associativo, né, que é o GMT do clube, e o GST do clube, principalmente com esses, tá? Mas não se exclui o de marketing, o GLT, por exemplo, tá? Mas principalmente com esses cargos, né? Então, você vai passar muito tempo ali tendo contato com essas pessoas dos clubes da sua divisão, tá? Então, verifiquem, né? Observem a questão dos comitês que existem, né? Então, a questão da reunião do comitê consultivo, eu vou falar um pouquinho mais à frente, né? Colocar a importância dos clubes participarem, né? E é claro, e de que forma isso vai ser conduzido ali no âmbito da sua divisão, certo? Então, além disso, vocês vão ter um trabalho ali muito, muito, muito importante também com o governador. De novo, é aquele elo, né, de ligação entre o governador, entre o seu gabinete e a sua divisão, os clubes da sua divisão. Então, por isso que nesse slide, além de você, como presidente de divisão ou de região, está o governador ou a governadora, dependendo do distrito, no nosso caso aqui, o governador, e a sua equipe GAT. Então, vai estar lá o GMT do distrito, o GLT do distrito, o GST do distrito, o GET do distrito. Então, eles também vão estar ali para lhe dar apoio naquilo que você precisar. Então, você não estará sozinho nessa atividade, nesse empenho de fazer essa ligação, né, entre os clubes e a governadoria, de incentivá-los nas diversas áreas que nós precisamos desenvolver. Então, você não estará sozinho. Você terá toda essa equipe que também vai estar lhe ajudando. Então, a equipe GAT do distrito, ela vai estar ali sempre pronta a lhe ajudar, certo? Naquilo que for necessário. Inclusive, né, quando nós formos falar das reuniões do Conselho Consultivo, nós vamos verificar que essas peças da equipe GAT, elas vão ser muito importantes. Elas vão ter uma participação ali bastante interessante nessas reuniões. Tá certo? Bom, Pero, Jorge, estou aproveitando o espaço que é para depois a gente não perder a meada, né? Eu queria que você reforce bem o fator primordial do presidente de divisão, realizar todas aquelas reuniões. Aquelas reuniões são importantíssimas, porque elas cobram dos clubes todas as suas atividades, suas obrigações. Então, se a gente se descuidar, o presidente de divisão passa o ano todinho, realiza uma reunião. Não tem sentido isso. Nós temos que ficar atento para isso. Enfatizar aí a necessidade de realizar as reuniões periódicas do presidente de divisão. Obrigado. Exatamente. Tá? Então,
mais para frente, quando eu for falar dessas reuniões, né, eu vou, mais uma vez, reforçar isso que você falou. Bom, o prosseguimento, né, é essa questão da comunicação bilateral. Né? Então, vai ser você ali no centro se comunicando com a equipe GAT e com o governador do distrito e com o comitê consultivo do governador ali. Então, o que é o comitê consultivo? Então, é justamente o comitê formado pelos dirigentes dos clubes que fazem parte da sua região. Então, como a gente mencionou ainda agora, presidente, vice-presidente, GMT, GST do clube, secretário, tesoureiro, né? Então, essas pessoas vão compor esse comitê consultivo. Então, você vai ser aquele elo, mais uma vez, a palavra aparecendo, né? Esse elo de ligação entre esse comitê consultivo da sua divisão e o gabinete do governador, seja o governador, seja a sua equipe GAT. Né? Então, essa comunicação, especialmente essa comunicação bidirecional, vai ser um componente importante para o sucesso, né? Seja o papel de liderança, né? Aí que você vai ter como presidente de divisão. Essa comunicação bidirecional, ela se refere a uma troca ali simplificada de informações entre os diversos níveis dentro dessa estrutura que está estabelecida. Né? Então, o elo entre os clubes e o distrito, né? Você, como esse elo, vai servir como facilitador justamente dessa comunicação bidirecional. Né? Então, isso aí é um detalhe, isso vai significar, certo? Que você vai usar estratégias justamente para direcionar o fluxo de comunicação entre esses vários níveis, entre o nível do distrito, né, dentre esses níveis, para poder justamente garantir que essa comunicação, que essas linhas de comunicação que vão ser estabelecidas, elas permaneçam ativas, elas permaneçam sempre abertas. Tá? Então, aqui vamos colocar mais uma coisinha que eu já percebi aí um pouquinho dessa experiência que eu tenho. Muitas vezes, um companheiro ou uma companheira, né, quer ser presidente de região ou quer ser presidente de divisão, mas às vezes não sabe assim, a importância e a grande responsabilidade que esses cargos têm. Né? São cargos-chave para o nosso distrito. Tá? Então, a gente precisa ficar muito, muito, muito atento a isso. Tá? Então, nessa comunicação bidirecional, você também vai incentivar os clubes a participarem, por exemplo, dos eventos, seja eles no distrito, como uma convenção distrital, os CDs, né? Esses momentos tão importantes para nós conhecermos mais sobre o leonismo, para nós estreitarmos os nossos laços, o nosso companheirismo, né? Então, incentivar a participar de convenções do distrito múltiplo, convenção internacional, né? Nós vamos ter agora, final de agosto, a visita oficial do nosso presidente internacional aqui no nosso distrito múltiplo LA, vai ser em Maceió, né? 30 e 31, se não me falha a memória. Então, isso é uma oportunidade, né, de nós incentivarmos os clubes, os associados, claro, aqueles que puderem participarem dessas programações. Né? É muito, muito interessante poder estabelecer essa relação entre todos. Tá? Prepare-se, então, para iniciar o seu mandato. Né? Participe, como está dizendo aí no slide, de todos os treinamentos oferecidos pelo seu distrito para presidente de divisão e de região. Então, não só pela importância, pessoal, de vocês
terem cada vez mais conhecimento. E aí, de novo, eu sei que muitos que estão nessa gestão, como presidente de região ou presidente de divisão, já assumiram outras vezes esse cargo. Então, já tem essa experiência. Mas é sempre bom nós aprendermos mais, né? Então, participem dos treinamentos que forem dados, certo? Explore as oportunidades de aprendizagem. E aí, de novo, né, sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo do Centro Leonístico de Aprendizagem, que é a nossa plataforma Learn, né, que vocês acessam a partir do Lion Portal. Lá tem diversos cursos online de 30, 40 minutos, que são muito bons e que vocês vão aplicar na sua vida leonística, mas também na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E lá nós temos especificamente para presidente de divisão e de região, mas não só para isso, né? Outros cursos que tem lá podem lhe ajudar também nesta função que você está exercendo agora. Então, o distrito também oferece, né? Então, alguns distritos oferecem esse treinamento para presidente de região e divisão de forma presencial. Aqui, como o nosso distrito, ele é muito grande, ele envolve 4 estados, então, talvez não fosse viável nós conseguirmos fazê-lo presencial, né? Porque talvez nós não atingíssemos, assim, um número significativo de presidente de região e divisão. Então, esse formato online, né, é o que se mostra, pelo menos aqui nesse caso, com uma possibilidade mais efetiva de nós atingirmos o maior número possível de presidentes de região e divisão, né? Então, fiquem atentos para isso, tá? Se preparem, estudem, né? Façam os cursos, ok? Aqui é um exemplo, né? Workshop para presidentes de divisão, aquilo que eu falei, é um treinamento que é dado de forma presencial, né? Seguindo todos aqueles padrões para quem já participou desses workshops, desses treinamentos de Lions, né? Então tem lá o instrutor que tem o seu material, vocês recebem o material também, e aí tem toda uma interação. Então, isso é bastante interessante, né, quando é possível de se fazer, né? Quem sabe a gente não pode, depois, né, companheiro Elvis, verificar aí a possibilidade de nós termos, quem sabe, um workshop também de forma presencial, né? Aqui, além do nosso Lion Portal, o nosso site de Lions continua funcionando, né? Então, lionsclubes.org, ele continua funcionando. E lá tem uma série de materiais que vocês podem utilizar para se aperfeiçoar. Então, tem o e-book do presidente de região e divisão, que depois a gente pode compartilhar lá no grupo do treinamento, né, para quem ainda não tem. Tem o mapa do aprendizado do presidente de divisão, que é aquele passo a passo, digamos, os cursos que vocês já vão fazendo, que vocês já fizeram em termos de presidente de região e divisão. Esse outro guia que é mostrado aí no slide, né, o guia para reunião modelo do comitê, aí aqui está comitê assessor, né, comitê consultivo do governador do distrito, ele é muito interessante. Depois a gente compartilha também lá no grupo do treinamento, porque ele fala de todas as reuniões que precisam acontecer, ele dá toda a estrutura para cada uma das reuniões, quantos minutos cada item deve ter, né, para que a reunião seja objetiva. Então, antigamente, quando eu entrei, pelo menos, no movimento, né, quando eu voltei para o movimento em 2015, as reuniões ainda era o CA, né, ainda era comitê assessor da governadoria. Era basicamente um formulário que todos os clubes precisavam responder, dizendo se estava com as cotas em dia, né, se ia para a convenção,
que atividades estavam fazendo. Então, pelo menos, as que eu participei aconteciam dessa forma, tá? Não estou generalizando. Mas o presidente do clube ou o secretário do clube ia lá para frente e lia as suas respostas, né, que estavam ali naquele formulário. Então, todos os clubes que estavam naquela reunião faziam a mesma coisa, né? E aí a reunião era finalizada. Bom, não é mais assim, né? O comitê consultivo é completamente diferente agora, mas eu vou falar disso quando a gente estiver mais ali à frente. Mas só para informar para vocês que esse guia, ele coloca lá toda a estrutura, e aí sim, ainda tem algumas perguntas, né, alguns formulários que nós podemos passar para os clubes para cada uma das reuniões, com algumas perguntas específicas, né, que eles vão responder, até para que isso gere, durante a reunião, a motivação para nós discutirmos propostas, para nós tentarmos solucionar algumas dúvidas ou alguns problemas que um clube pode estar passando naquele momento. Então, passa a ser um momento de troca de experiências, de troca de ideias, de, quem sabe, sair daquela reunião com um projeto engatilhado, um projeto em conjunto com a divisão ou com a região, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar mais à frente, quando formos falar sobre as reuniões. Bom, nesse e-book para presidente de divisão de região, ele tem lá, né, preparação e treinamento, planejamento, né, do calendário do ano, a sua função nos clubes, no distrito. Então, ele é bastante interessante, é bastante rico. E, assim, esses tipos de material, esses e-books, eu sugiro que vocês não imprimam, né? Até pode, claro. Mas quando a gente visualiza no computador, né, nós vamos ver que existem vários links ali dentro. Então, ele está falando sobre um determinado assunto e coloca vários links que vocês podem acessar outros materiais, né? E daí vai enriquecendo o seu estudo, a sua experiência, né, na leitura desse livro eletrônico, né, desse e-book, tá certo? Então, se puderem ler usando um computador conectado à internet, a experiência fica muito mais rica, certo? Aqui, a questão do programa Leão Orientador Certificado. Isso é uma coisa interessante que também se estimula, né, que os presidentes de região e divisão possam fazer esse curso, que se tornem leões orientadores certificados, né? Então, com isso, vocês vão aprender como apoiar tanto novos clubes, quanto clubes que já existem, mas estão precisando ali de uma ajuda, de uma reestruturação, né? Então, vejam, com esse conhecimento do Leão Orientador Certificado, vocês vão poder dar uma contribuição maior, melhor ainda, para esses clubes, sejam eles novos ou clubes já estabelecidos, mas que precisam ali de um empurrãozinho, de uma ajuda, né, de vocês. Então, vocês conseguem obter um entendimento completo das funções de todos os dirigentes de clube. Vocês podem se concentrar nas melhores práticas para a operação de clube, se manter informado sobre os recursos mais recentes para os clubes. Vejam, a função de vocês, além desse elo da governadoria com os clubes, mas é de apoiar esses clubes, de incentivá-los, né, a poderem fazer aquilo que eles fazem de forma melhor ainda. Incentivar os serviços, incentivar a questão do aumento de quadro associativo e da manutenção desse quadro, do surgimento de novas lideranças, né? Então, vejam, para vocês poderem atuar dessa forma, né, é importante que vocês façam um curso desse, por exemplo, de Leão Orientador Certificado, que pode ser feito também online, tá? E para quem já fez e já venceu, porque o curso ele tem, né,
a certificação ele tem um prazo de validade, pode depois também fazer apenas a prova. Quem já tem o certificado pode fazer a prova, enviar para a Lions Internacional e aí, né, poder obter novamente a sua certificação. Prepare-se para liderar e ter sucesso. Então, o interessante é que você possa se planejar, possa planejar o seu calendário para este AL, para os eventos que acontecem durante o ano. Então, vejam, nós vamos ter os meses em que as reuniões do Conselho Consultivo precisam acontecer. Mas, além disso, existem todos os outros eventos do distrito múltiplo, né, e a convenção, que precisam estar no seu planejamento. Para quê? Para que você incentive os clubes a participarem, mas também para que no momento que você for marcar suas reuniões do Conselho Consultivo, não monte com esses outros eventos. Então, é interessante você ter essa visão do todo para poder saber aonde atuar. Inclusive, por exemplo, se a sua divisão for fazer uma ação conjunta com os clubes, né, verificar uma data que também não vá coincidir, não vá conflitar com essas outras, tá certo? Então é importante ter esse planejamento e saber os eventos que vão acontecer durante o ano. Então organize-se, né? Entre em contato com os dirigentes dos clubes para poder fazer esse planejamento, né? Então, você precisa se planejar para fazer visitas aos clubes, para fazer as reuniões do Conselho Consultivo, reuniões do gabinete, convenções e conferências, né? Então, isso precisa estar tudo alinhado, certo? Então, aqui eu comentei visitas a clubes. Então, é muito importante que os presidentes de divisão visitem os clubes da sua divisão, participe de reuniões dos clubes, né, para dar alguma orientação, para ver como eles estão desenvolvendo as suas atividades, no que você pode auxiliá-los naquele momento. Então, é muito importante que os presidentes de divisão consigam visitar os clubes da sua divisão. Tá? Bom, ok, né? Acho que estou pronto. E agora? Mantenha-se ativamente envolvido com os clubes durante o ano, tá? Então, não é porque já fez o planejamento e tudo mais, né? E vai deixar os seus clubes aí a esmo. Negativo, né? Lembre-se, você é aquele elo forte entre o distrito e os clubes. Então, essa comunicação ela precisa estar constantemente ativa, certo? Prepare-se para as visitas aos clubes e mantenha-se ativamente envolvido, né? Então, seja o melhor amigo do clube. Conheça o clube, os seus projetos, fale sobre os relatórios de realizações do clube, né? Tenha à mão uma cópia do Estatuto e Regulamento Padrão de clube. Para que isso? Para que, no momento que você esteja, por exemplo, numa reunião de um clube ou numa reunião do comitê consultivo, enfim, independente da situação, mas se há algum questionamento, alguma coisa, esteja familiarizado com o Estatuto e Regulamento Padrão de clube, para verificar se existe alguma vedação sobre aquilo que estão propondo, ou se lá não está a resposta da dúvida, né, de algum clube. Então, é importante você ter essa familiaridade com o Estatuto e Regulamento Padrão dos clubes, né? Assim, bem como, né, com aquele livreto de orientação para novos associados. É interessante que você tenha conhecimento também sobre os tipos
de associação, sobre os valores, né? Então, é importante também saber sobre essas questões, porque normalmente elas aparecem, né? Normalmente elas aparecem. Então, promova, né? Aproveite também para promover o presidente internacional, os governadores, né? Ou o governador do distrito, tá? Então, saiba, né, como fornecer essas informações. Então, por exemplo, saiba qual é o lema do governador do distrito, saiba qual é o lema do presidente internacional, tá? Para poder, justamente, a partir desses lemas, a gente também faz o direcionamento das nossas ações, né, nos clubes. Então, ainda, né, sendo o melhor amigo do clube. Então, promova o tema da sua divisão, né? Esteja preparado para responder perguntas sobre leonismo, incluindo aquilo que eu falei, né? Até me antecipei um pouquinho, incluindo a questão das taxas e cotas, tá? Então, presidente de região, presidente de divisão, precisa estar muito atualizado sobre as questões de Lions. E aí, mais uma vez, a importância de participar de todos os treinamentos, de participar dos eventos, de fazer cursos na plataforma do Lions, de fazer Leão Orientador certificado, para a gente poder entender, né, mais sobre o leonismo, da sua estrutura, do seu funcionamento, né? Então, incentive o clube a buscar o prêmio de excelência de clube todos os anos. Já pensou? Todos os clubes da sua divisão, ou no caso do presidente de região, da sua região, receber esse prêmio de excelência. Se vocês olharem, vocês podem pegar depois esse material, essas informações no próprio site de Lions. Não é difícil conseguir, né, fazer a solicitação desse prêmio. Então, incentive, né? A gente não tem, eu não estou dizendo que os clubes precisam fazer essas coisas para ganhar um prêmio. Na verdade, eles já vão fazer. Então, se eles já estão fazendo, a gente precisa comemorar o sucesso. E uma das formas de comemorar o sucesso é recebendo prêmios dessa natureza, por exemplo, né? Outra coisa, né, que também é muito importante, essa questão da liderança, né, do Lions incentivar a todo momento, né, que a gente forme novas lideranças. Da mesma forma, isso vai acontecer para presidente de divisão e de região. Então, é uma de suas funções também já começar a observar companheiros e companheiras, né, que possam, sim, né, vir a assumir esse cargo. Então, procure o próximo presidente de divisão, né? Isso, planeje a sua sucessão, para que os próximos também venham e possam deixar a sua marca, né? Possam cada vez mais melhorar aquela divisão, aquela região. Aqui, às vezes, vão aparecer algumas outras informações. Aqui, por exemplo, ainda aparece MyLion, meu MyLCI, tá? É porque, enfim, ainda faltam algumas atualizações nesses materiais, tá? Mas verifique, por exemplo, uma coisa que é interessante é o relatório de avaliação da saúde do clube. Então, esse material está disponível Lions Clubes, com B mudo, né? lionsclubes.org. Então, lá tem uma central com todos esses recursos para a liderança, para a questão do associado, né? Então, lá tem todas as informações e tem toda essa parte da saúde do clube. Como avaliar a saúde do clube. Então, a partir desse relatório, você pode saber quais os pontos fortes, quais os pontos fracos e aonde você pode auxiliar aqueles clubes para que eles atinjam a excelência, né? Então, a avaliação de saúde do clube pode ser acessada clicando aí
na seção de recursos da página de presidente de divisão e de região. Tá? Aqui tem um exemplo, né, dessa questão da avaliação da saúde do clube. Então, esse relatório ele mostra ali o status do clube, o aumento líquido de associados, a questão da prestação de serviço, que mais? A alternância dos dirigentes. Então, às vezes, tem clubes que passam muito tempo com o mesmo presidente, ou com o mesmo secretário, ou com o mesmo tesoureiro. É importante que haja, né, alternância desses dirigentes, certo? Para quê? Para que a gente possa dar oportunidade a novas lideranças dentro do clube, né? E aí a cada nova liderança que assume a presidência, ou que assume a tesouraria, a secretaria, ou os diversos cargos dentro do clube, isso também renova, isso traz uma energia nova, um gás para o clube. Por quê? Porque a pessoa vem com outras ideias, com outra vivência, com outras experiências, né? Então, é muito importante, é muito saudável para o clube essa alternância dos dirigentes, né? Porque, senão, acaba que depois, né, um companheiro ou uma companheira que passou tanto tempo naquele cargo pode achar que ele ou ela é dono daquele cargo, que ninguém mais pode assumir aquilo, ou que só ele ou só ela sabem fazer aquilo, né? Então, é interessante que haja essa alternância, ok? Bom, relatório, né, de realizações do clube. Então, número de associados no clube, incluindo associados adicionados e baixados no ano leonístico atual. Então, é importante nós sabermos esses números, né? Porque se nós estivermos trabalhando com aumento de associados, o aumento de associados ele se dá pelo aumento líquido de associados, né? Não adianta nós incluirmos 20 associados novos e darmos baixa em 21. Né? Então, a gente não teve crescimento. Na verdade, nosso clube perdeu. Né? E aí, lembrando, nós sempre falamos muito, né? O Lions sempre bate muito nessa tecla. Olha, precisamos aumentar o número de associados, precisamos criar novos clubes, precisamos manter os associados que nós já temos. E aí, às vezes, infelizmente, eu escuto algumas coisas que às vezes dói o meu coração, né? De que Lions está fazendo isso para poder arrecadar mais. Então, ele quer mais associados para poder receber mais dinheiro. E não é isso, né? Agora, por exemplo, nós estamos na missão 1.5. O que é isso? Qual a necessidade do aumento de associados? É termos mais mãos para servir. As necessidades, elas só estão aumentando. Por mais que a gente trabalhe para tentar diminuir isso, elas só estão aumentando. As catástrofes só estão aumentando, sejam elas climáticas, sejam aquelas causadas pelo próprio homem diretamente, né? Que a climática também é causada pelo homem. Mas, por exemplo, uma catástrofe advinda de uma guerra, por exemplo, né? Então, nós precisamos de mais mãos. Então, é por isso que nós incentivamos e nós batemos nessa tecla do aumento de associados, né? É para termos mais mãos para servir aqueles necessitados, ok? Então, nesse relatório, vamos verificar a situação do clube, os dirigentes de clube, né? Os leões que já apadrinharam novos associados, níveis de contribuição. Então, por exemplo, se nós temos companheiras que contribuem, né, com a nossa fundação internacional, e aí, se eles já fazem jus a um título de companheiro de Melvin Jones, ou aqueles que já têm e continuam fazendo as suas doações, né? Então, companheiro de Melvin Jones progressivo, reconhecimentos de clube, atividades de serviço, enfim, né? Então, esses números, vocês, como presidente de região e divisão, precisam, de alguma forma, se apropriar desses números dos clubes que fazem parte
da sua região ou da sua divisão. Aqui, né, reserve algum tempo para entender o papel de cada dirigente de clube. Novos cargos de dirigente, diretor, presidente de comitê, comitês permanentes, enfim. Né, é importante que vocês, de novo, como presidente de região, presidente de divisão, conheçam a estrutura de Lions, quais são os cargos que tem, qual a função desses cargos, tá? Então, se precisarem saber um pouco mais sobre isso, assim como tem o e-book do presidente de região e divisão, tem de todos esses outros, do presidente de clube, de secretário, de tesoureiro, do GMT, do GST, do GLT, do marketing, enfim. Né? Então, todos esses possuem um e-book específico, que aí você também pode orientar os clubes, né, que acessem esses materiais para que os seus dirigentes também se preparem, né, conheçam esses manuais, esses livros e possam estudar, né, possam conhecer cada vez mais. Prêmio de excelência de clube. Tá? Então, roteiro para o sucesso. Os critérios que enfocam, né, nessas áreas. Então, quadro associativo, serviços, excelência organizacional de liderança, marketing. Né? Então, os clubes devem analisar o formulário no início do ano. Então, existe um formulário que, ao final do AL, os clubes preenchem, pedem para o governador, para a governadora assinar, e isso é enviado para a Lions Internacional. Então, é importante que os clubes já conheçam agora, no início, o que é que esse formulário pede, né? Porque isso passa a ser um roteiro para eles alcançarem a excelência do clube. Né? Então, por exemplo, o quadro associativo alcançou um crescimento líquido de 1 ou mais associados, né? Fundou um novo Lions Clube ou um núcleo leonístico. Na parte de serviço, contribuiu para a nossa fundação internacional uma quantia igual ou maior que o total de associados do clube multiplicado por $5. Né? Então, quem mais? A questão da excelência organizacional. O clube deve estar em dia com suas obrigações, ou seja, não estar nem em status quo e nem em suspensão financeira. As cotas distritais devem estar pagas também, e nenhum saldo não pago. A Lions Internacional superior a $50, né, que esteja aberto aí por 90 dias ou mais, certo? Então, dirigentes de clube estão reportados no Lion Portal, né? Então, assim, de novo, a gestão atual do clube precisa informar os dirigentes do próximo AL dentro deste AL, tá? Março, abril, maio, junho, mas não deixe de fazer isso, porque depois que o ano vira e esses dirigentes não foram informados, vocês param de ter acesso ao Lion Portal. Então, vocês não vão conseguir fazer nenhuma inclusão de novo associado, vocês não vão conseguir informar as atividades que vocês estão fazendo, né? E aí, vai ter que preencher um formulário, enviar por e-mail para a Lions Internacional, para que eles cadastrem vocês como dirigentes, para que voltem a ter acesso ao Lion Portal. Tá? Então, não deixem de fazer. Assim que vocês fizerem a eleição, informem a nova diretoria para o próximo AL, dentro do seu AL. Isso eu estou falando aqui para os presidentes de clube que estejam presentes, ou para os secretários e secretárias que estejam presentes, mas vocês, como presidente de região, presidente de divisão, precisam orientar os seus clubes quanto a isso. Tá? Uma outra coisa, um outro parênteses aqui, orientem também os seus clubes da sua divisão, da sua região, a verificarem se os dados dos companheiros e das companheiras estão corretos, estão atualizados na base, lá em Lion
portal. Desculpem. Tá? É fundamental que isso esteja correto, para que, quando precisar encontrar algum companheiro, alguma companheira, ou se eles forem assumir algum cargo, que essas informações estejam corretas. Lembrando que agora, para o Lion Portal, o e-mail precisa ser exclusivo daquele companheiro ou daquela companheira. Então, não é mais possível que o mesmo e-mail, por exemplo, o e-mail do secretário ou o e-mail da secretária, seja cadastrado para vários associados. Isso não pode mais. Cada associado precisa ter o seu próprio e-mail pessoal cadastrado ali, tá? Senão não vai conseguir acessar o Lion Portal também. Marketing, né? O item sobre marketing aí do nosso clube Excelência de Clube. Publicação das atividades de serviço na mídia local e mídias sociais, né? Feitas as atividades feitas pelo clube. Então, os clubes fundados até o 1º de janeiro, antes do dia 1º de janeiro, vão se qualificar para esse prêmio. Então, vejam, são esses 4 itens, né? Então, já orientem os seus clubes, né? Os clubes da sua divisão, da sua região, né? A se atentarem para isso, a trabalharem, executarem as suas ações, as suas atividades, o seu planejamento, mas também, né, pensando nesse roteiro, para que, ao final do AL, possa preencher esse formulário, tendo todos os itens sendo cumpridos ali, e o governador manda para a Lions Internacional e vocês vão receber ali um PIN, né, de Clube Excelência. Tá? Conecte-se a plataformas digitais para manter uma conexão próxima com seus clubes. Então, participe dos grupos de mídia social dos seus clubes. Siga aí aqui o eClubhouse e o Salesforce. O que é? O eClubhouse, para quem não sabe, é um serviço que Lions Internacional oferece para aqueles clubes que queiram criar um site, né? E aí pode usar esse eClubhouse, que aí esse serviço ele armazena o seu site, né? Ele tem uma estrutura padrão para os clubes. Então, é bastante interessante para aqueles que não têm site próprio do seu clube e querem ter, podem usar o eClubhouse. Salesforce, agora, por exemplo, o Lion Portal, ele foi desenvolvido nessa plataforma, né? Na Salesforce. Tá? Então, vocês podem utilizar também os sites para os clubes também compartilharem as suas atividades, claro, além de Instagram, Facebook, enfim, essas outras plataformas. Tá? Agora, reunião de divisão de sucesso. Preparar, envolver e acompanhar. Então, como eu mencionei ainda agora, esse guia, né, é um modelo de reuniões do Comitê Consultivo do Governador de Distrito. Um material muito interessante, muito interessante. Quando eu fui presidente de divisão, era o meu livro de cabeceira, né? Então, eu lia muito ele para a gente poder entender como conduzir uma reunião do Comitê Consultivo, né? Lembrar que agora que eu digo, já tem um tempinho, né? Cada reunião dessa possui uma temática específica, né? E que precisa ser obedecida. Então, aquela reunião, ela vai ser voltada, por exemplo, para serviço. Então, tudo que vai ser tratado ali vai ser em relação a serviço. Então, o GST, por exemplo, do distrito, se puder participar dessa reunião, ele vai e participa, faz uma fala, né? Os clubes, eles vão ter lá algumas perguntinhas que o presidente da divisão vai mandar antecipadamente para eles responderem. E aí, a partir dessas respostas, a gente inicia, né? Pode iniciar uma conversa, uma discussão ali, tirar dúvidas, saber se os clubes estão tendo alguma dificuldade naquele tema específico, ou
ele tem, por exemplo, não, eu tenho um caso de sucesso aqui em tal serviço, em tal área, e aí eu queria compartilhar com vocês, e aí compartilha. Então, é nesse sentido a reunião agora, né? É uma reunião para que a gente possa fortalecer a divisão, para que a gente possa tirar dúvidas, para que a gente possa estabelecer parcerias, né, no serviço, na liderança, na questão dos associados. Então, é para isso que serve, tá? Principalmente. Então, é importante marcar as reuniões com bastante antecedência, né? Vai ser, quando eu começar a falar, né, especificamente de cada reunião, tem ali um mês que é sugerido para que aquela reunião aconteça. É importante verificar locais para essas reuniões. Na divisão na região que eu faço parte, que é a região C do distrito LA6, como é que a gente faz? A gente não tem feito, né, não sei como é que vai ser esse ano, não sei como a presidente de região e os presidentes de divisão vão definir, mas até então a gente fazia em conjunto a C1 com a C2, né? E como são 3 reuniões obrigatórias, cada uma a gente fazia, por exemplo, em Belém, outra a gente faz em Coraci e a outra a gente faz em Benevides, por exemplo, né? Então, isso é bastante interessante. É porque a gente vai, visita a sede de outros clubes, né? Aí o clube sempre gosta de fazer uma recepção a todos nós, né? Então, é muito, muito interessante, né? Envolver o apoio dos coordenadores da equipe GAT do distrito, aquilo que eu falei, né? Então, dependendo da temática, pedir apoio do coordenador daquela pasta. Então, se for sobre serviço, falar com o GST, se for sobre liderança, falar com o GLT, se for sobre a questão dos associados, falar com o GMT e com o GET, né? Então, esse tipo de coisa, tá? Bom, aqui, né? Ajude os clubes a se prepararem, preencha os formulários de desafios e oportunidades. Então, isso é uma ferramenta bastante interessante, né, para aqueles clubes que estão tendo dificuldades em alguma área específica, né? Então, pode colocar aí e, a partir daí, né, a gente pode pensar em soluções. Então, pode ser utilizado em visitas a clubes ou nas reuniões de divisão, né? Então, é uma ferramenta interessante para que a gente possa discutir estratégias de apoio aos clubes, né? Claro, com auxílio do coordenador GAT ou, enfim, daquele assunto específico do nosso distrito. Bom, o Comitê Consultivo do Governador de Distrito. Então, suas reuniões de divisão começam com o Comitê Consultivo do Governador de Distrito. Aqui ele coloca o seguinte: normalmente, esse Comitê Consultivo vai estar o presidente da divisão e o presidente, o vice-presidente e o secretário dos clubes que fazem parte daquela divisão. Tá? Então, pelo menos, esses cargos precisam estar presentes. Mas não só esse. Se mais companheiros e companheiras do clube quiserem ir, muito melhor, né? A discussão pode ficar muito mais rica ainda. É claro que quando nós tivermos, por exemplo, como nós temos as reuniões temáticas, então quando for, por exemplo, de serviço, é interessante que o GST do clube também esteja presente. Quando for sobre liderança, né, da mesma forma. Quando for sobre o quadro associativo, que o GMT do clube esteja presente. Tá? Mas, no mínimo, o presidente, vice-presidente e secretário estejam presentes a essas reuniões. Tá? Certifique-se de convidar os leões orientadores dos clubes, se houver. Então, por exemplo, na sua divisão, você tem lá, sei lá, 3 clubes. Se esses clubes possuírem leão orientador certificado, então convide-os a participarem das suas reuniões. Né? Leões orientadores
agem, né, atuam como um recurso adicional para esses clubes, tá? Então, não esqueça de convidá-los. GAT, né? Então, a nossa equipe global de ação leva recursos humanos para os líderes de clubes. Então, a GAT é presidida pelo governador do distrito e nós temos ali os coordenadores, GST, GMT, GLT e o GET, tá? Então, essa equipe, como eu falei no início da apresentação aqui do nosso mini curso, eles vão estar ali apostos para auxiliar vocês no seu mandato, na execução do seu planejamento do seu ano leonístico. Então, conte com eles, conte com a gente, né, que eu faço parte dessa equipe. Então, conte com a gente. Nos procurem. Quando tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, precisarem de alguma orientação, nos procurem, certo? Nós estamos aqui para isso, tá? Para auxiliá-los, ok? Então, o nosso GST, companheiro Irã, GLT, sou eu, GMT, nosso companheiro Jorge Júnior, GET, a nossa companheira Liana Prazeres. Então, nos procurem, tá? Se for assim necessário, não deixem de falar com a gente. Nós estamos aqui a postos, disponíveis para vocês. Bom, primeira reunião. Então, o tema da primeira reunião é serviço. Tá? Ela deve ser realizada até 90 dias a partir da Convenção Internacional ou, caso o distrito, né, o Estatuto do Distrito diga uma outra data, aí a gente obedece ao que está no distrito. Mas o prazo de até 90 dias a partir da Convenção Internacional, acredito que seja um bom parâmetro para nós. Então, aí, o que é que nós vamos ter? Presidente de divisão e região, né, juntamente com os dirigentes de clube, presidente, vice-presidente, secretário e o GST do clube, tá? Da equipe de ação global, da equipe GAT do distrito, o coordenador GST, certo? Então, se esse coordenador puder participar da reunião, ele participa. Se não, eventualmente ele pode indicar outros da sua equipe, né, para se fazerem presentes à reunião, ou indicar alguma outra pessoa, ou mandar algum material para que seja trabalhado. Mas é fundamental que esse coordenador possa ajudar nessa reunião, nessa primeira reunião do Comitê Consultivo do Governador. Então, envolva o coordenador da equipe global de serviço, do GST do distrito. Então, por quê? Porque ele pode tratar dos programas internacionais, do distrito múltiplo, do distrito nosso, né, projetos e programas de serviço em todo o distrito, intercâmbio de ideias para projetos e serviços de clube, formas de identificar novos projetos de serviço, avaliação das necessidades comunitárias, né? Então, ele pode auxiliar justamente nessas questões. Lembrando que as nossas causas globais agora são 8, né? Então, câncer infantil, diabetes, socorro após catástrofes, meio ambiente, causas humanitárias, fome, visão e juventude, né? Então, vejam, o leque é bastante grande, né, daquilo que nós precisamos atuar. E eu sei que muitos clubes, além dessas, ainda atuam em outras causas que não estão aqui. Nessa primeira reunião, também é interessante falar um pouco sobre a nossa fundação internacional, né? Então, a questão de subsídios, né, para iniciativas humanitárias, e iniciativas globais de saúde, iniciativas novas e emergentes. Então, é importante que nessa primeira reunião também se fale um pouco sobre a nossa fundação, da importância que ela tem. E nós temos
exemplos agora muito recentes de ações da nossa fundação, como, por exemplo, nessa catástrofe climática que aconteceu no Rio Grande do Sul. A Fundação Internacional fez um aporte de um valor considerável para auxílio àquelas pessoas. Assim como quando acontecem outros, como terremotos, outros tipos de inundação, incêndios, guerras, né? Então, a Fundação está aí para nos dar esse suporte para essas causas, assim como nós também podemos, né, submeter projetos à Fundação para obter subsídios para ações, seja de um clube, seja no distrito, né, numa divisão. Então, é muito importante nós esclarecermos essa importância e por que é importante nós doarmos para a Fundação Internacional. Bom, segunda reunião do Conselho Consultivo. Aqui o foco é quadro associativo. Então, o coordenador GAT dessa área, né, o GMT, ele estará ali presente, tá? Assim como, acredito que aqui também pudesse estar o GET, porque eles trabalham muito em conjunto. O GMT, ele trabalha com essa questão da ampliação de associados e da manutenção de associados no clube, que já existe, e o GET é justamente na expansão, na criação de novos clubes, na criação de núcleos. Então, acredito que, eventualmente, eles possam estar unidos aí nesta reunião. E aqui, no clube, presidente, vice-presidente, secretário e o GMT do clube. Essa reunião deve ser realizada no mês de novembro ou de acordo com aquilo que o distrito coloca. Então, anotem lá. Novembro seria o mês para a segunda reunião do Conselho Consultivo. Tá? Nessa reunião, então, de novo, é importante envolver o GST do distrito. Né? Por quê? Porque ele vai trazer informações, vai trazer materiais que vão ajudar o clube justamente nessa questão do aumento de associados e da manutenção dos associados, que é tão importante quanto. Né? Bom, aqui existem alguns recursos, né, para essa questão do GMT, né? Então, guia do assessor para o quadro associativo do clube, simplesmente convide, guia de orientação para novos associados. Então, esses materiais, né, o GMT do distrito, ele também normalmente fala desses recursos nessas reuniões do Conselho Consultivo. Mas você, como presidente de região e divisão, não precisa esperar este momento para apresentar esses materiais. Caso os clubes não conheçam esses materiais, você pode apresentá-los, né, naquelas reuniões que você vai ter no clube, que está lá no seu planejamento. Leve esses materiais também para já auxiliá-los, certo? Terceira reunião, né? São 3 reuniões obrigatórias. Então, a terceira reunião, o foco é liderança. Né? Então, aqui no nosso distrito, aí eu entro em ação também. Né? Então, além do presidente de divisão e região, aí vamos ter lá o vice-presidente, presidente e secretário. Por que o vice-presidente está ali em destaque? Porque o primeiro vice, ele é o GLT natural do clube. Tá? Por isso que ele está ali naquela posição, certo? Então, essa reunião deve ser realizada no mês de fevereiro ou março, certo? Então, com a participação, se possível, né, do GLT do distrito. Então, aqui a questão é cultivar novos líderes, promover o desenvolvimento e outras oportunidades de liderança, incentivar os novos líderes de clube a se envolverem plenamente nas responsabilidades,
participar de eventos de treinamento de dirigentes de clube. Então, isso tudo, né, o GLT pode tratar, além de algumas outras coisinhas, né, como, por exemplo, os clubes proporcionarem um ambiente inclusivo para as pessoas, principalmente para os novos associados. E aqui, quando a gente fala da inclusão, não necessariamente nós estamos fechando, né, e naqueles companheiros ou companheiras que possuam alguma situação, né, ou que possuam alguma síndrome, ou que possuam algum tipo de transtorno, ou alguma questão de mobilidade, mas é uma inclusão no sentido muito mais amplo, né? Das pessoas se sentirem à vontade, se sentirem abraçadas, se sentirem incluídas no clube, né? Com isso, com certeza, as habilidades, né, elas vão começar a florescer. Então, o companheiro ou a companheira saber que ele pode dar a sua opinião numa reunião, que ele não vai ser cortado, né, pelo fato deles ter acabado de entrar, não conhece de leonismo, tu não pode falar. Né? Muito pelo contrário, a pessoa, quando é pensada na sociedade para vir para um Lions Clube, é porque ela tem diversas qualidades. Ela tem a qualidade do servir desinteressadamente, ela traz uma bagagem muito grande de vida, conhecimentos formais e informais. Então, ele está, assim, muito apto a dar a sua opinião e merece o respeito de ser escutado. Né? Então, isso também ajuda nesse ambiente dentro do clube, ajuda na questão do GMT, ajuda no serviço lá no GST, ajuda na liderança para nós do GLT. Tá? Bom, há alguns e-books, né? Então, e-book de presidente e primeiro vice-presidente de clube, assim como tem o de tesoureiro, assim como tem do GMT, do GST, como eu já havia falado ainda agora. Né? Então, quando a gente estiver falando, né, nesse momento sobre liderança, então a gente também tem que falar de todos esses materiais e de todos outros recursos, né, de formação, de preparação desses associados, desses novos líderes. Tá? Então, recursos para dirigente de clube, primeiro vice-presidente, né, assessor de liderança do clube, que é o primeiro vice. Então, tem lá, iniciativa para a qualidade do clube, planeje o sucesso do seu clube, o seu clube à sua maneira. Então, aqui são só alguns exemplos de materiais que tem lá naquele site que eu falei para vocês, do lionsclubes.org. Né? Então, tem vários materiais lá disponíveis para que vocês possam conhecer, vocês possam estudar. Comunicações com o governador do distrito e coordenadores da GAT do distrito. Então, você, como presidente de região, presidente de divisão, então deve preencher os relatórios da reunião, né, de divisão para a liderança do distrito. Relatar os sucessos e melhores práticas dos clubes, observar quaisquer preocupações sobre os clubes, recomendar ações para apoiar os dirigentes de clube. Então, existe um modelo de relatório, por exemplo, aconteceu a primeira reunião do comitê consultivo. Existe um modelo de relatório que o presidente da divisão deve preencher para enviar ao governador, por exemplo, tá? Relatando o que aconteceu ali naquela reunião, certo? Bom, quarta reunião, ela é opcional. Então, é o foco no futuro. Então, é planejamento para o futuro, os novos líderes, né? Como é que está a questão da sucessão. Então, são temas que vão ser tratados, que, de novo, não é uma reunião obrigatória, mas, assim, ela deve ser realizada, por exemplo, aproximadamente 30 dias antes da convenção, por exemplo, do distrito múltiplo, né? Então, considere a presença do coordenador GLT do distrito
e uma apresentação sobre liderança para ajudar os dirigentes entrantes a se prepararem para o próximo ano, né? Então, é uma reunião interessante de acontecer. Teve clube aqui na nossa região C que fez, aliás, região C, acho que nem foi na região C, não. Foi numa outra que eu participei, que era a quarta reunião. Então, era o futuro, era o que viria, né? Como preparar, como falar para esses novos líderes que vão assumir o clube. Então, aí, a questão do concentre-se no futuro, né? Ajude-os a se preparar. Então, a abertura da reunião da divisão, apresentações, a transição, né? Planeje o sucesso do seu clube. Então, a questão da abordagem global do quadro associativo, reconhecimento do serviço, conhecimento sobre a LICIF, os prêmios existentes, né? Então, essas informações são bastante interessantes para aqueles líderes entrantes, né, como eles chamam aqui, que vão assumir os clubes no próximo AL. Então, essa reunião foi projetada, né, para que, no início, a gente possa discutir a importância dos clubes dentro da divisão, falar sobre a importância das reuniões do comitê consultivo, né, a importância de se participar dessas reuniões, né, entre outras coisas. Aqui, abordagem global do quadro associativo para presidentes de divisão e de região. Então, que inspira os clubes da sua divisão? Como você envolverá e unirá seus clubes nas regiões da divisão, né, do Conselho Consultivo, para apoiar uns aos outros a se conectar com líderes distritais prestativos, né? Então, uma dica aqui. Normalmente, são as pequenas coisas, né, que contam mais. Um obrigado pode fazer milagres, né? Pequenas lembrancinhas, presentes, né, também. Então, são coisas que a gente pode adotar. Bom, aqui, né, a questão da abordagem global do presidente, abordagem global do quadro associativo, né? Aí tem recursos, então, lá no site. Depois eu posso compartilhar essa apresentação. Então, em algumas telas, vocês devem ter observado que tem um QR Code no canto, então vocês podem acessar, né, esses recursos. Então, tem ali, ó, processo para obter sucesso. Então, criar uma equipe, criar uma visão, criar um plano, né? Então, essas coisas vão ajudá-los, né, nessa ação. Desculpe aqui, acabou de tocar o telefone aqui, mas já resolvi. Acompanhamento. Então, ó, nesse slide vocês estão vendo o modelo, né, para uma ata de uma reunião, certo? Então, do distrito de vocês, né, ou de repente, desculpa, da divisão de vocês, ou num clube. Então, existe um modelo de ata que vocês podem utilizar. Então, esse modelo pode ser utilizado para registrar os procedimentos da reunião lá da divisão de vocês, do Conselho Consultivo. É uma excelente, aí, uma boa ferramenta, né, se os itens da agenda precisarem ser transferidos para a próxima reunião de divisão. Então, de repente, não foi possível abordar tudo naquela reunião. Então, a gente pode deixar anotado aí coisas que precisam ser retomadas na próxima. Isso nos dá um histórico daquilo que ocorreu nas reuniões. Então, é bastante importante, né, que se faça uma ata sobre essas reuniões. O relatório da reunião, né? Então, o relatório da reunião do Comitê Consultivo, do governador do distrito. Então, tem lá, né, os clubes que participaram, né, o que foi tratado,
ali. Então, quais foram os principais desafios compartilhados pelos clubes, quais foram as principais oportunidades e soluções. Então, aquilo que eu falei, essas reuniões agora são para isso, né? Que plano de ação foi decidido? Então, são coisas práticas. A gente vai conversar, a gente vai tirar dúvidas, mas a gente vai ter que sair de lá com alguma coisa também elaborada, com alguma coisa planejada, né? E isso daí serve para que vocês, né, como presidente de região e divisão, possam fazer o acompanhamento das ações a partir dessas reuniões, a partir daquilo que for tratado, que for acordado nessas reuniões, né? Então, priorize questões que exigirão atenção adicional para os clubes que estejam em dificuldades dentro da sua divisão. Observe quaisquer ações de acompanhamento necessárias, planeje o layout e as ações para a próxima reunião de divisão. Comemore o sucesso, né? Homenageie as conquistas dos clubes e associados com reconhecimento. Então, Lions é uma coisa que ele também incentiva muito a gente. Ele incentiva a gente se planejar, a gente executar, a gente ter sucesso nas nossas ações, mas também a comemorar esse sucesso. E isso vem a partir do reconhecimento, né? Então, se planeje também para fazer esses reconhecimentos, seja com certificados, né, com pins, enfim, né? Use aí a sua criatividade e, claro, os recursos que você tiver disponíveis para comemorar, junto com os clubes da sua divisão, o sucesso deles. Então, prêmios. Nós temos, por exemplo, prêmio para o presidente de divisão. Temos prêmio para o presidente de região. Então, essas duas imagens aqui são os prêmios. O primeiro para o presidente de região, né, o Zone Chairperson, e o outro para presidente de região. Então, claro, revise os critérios definidos para esses prêmios, né, para que você possa, então, fazer jus a eles. Preencha a sua inscrição e envie até o dia 31 de agosto. As inscrições estão disponíveis na página inicial dos prêmios para a divisão e região, que pode ser acessada, então, aí por esse QR Code. Depois vocês vão ter acesso a esse material. Tá? Bom, por fim, aqui tem algumas formas de contato com o Lions Internacional. Então, por exemplo, o Ibero-American, @lionsclubes.org, é um e-mail bastante utilizado por nós aqui. A gente pode escrever em português, né, que eles vão nos responder. Tá? Então, é uma informação de contato que vocês podem ter. Eu acho que eu passei um pouquinho de 1 hora aí, me desculpem, né? Mas era isso que eu gostaria de falar aqui para vocês. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa e fico aqui à disposição para as perguntas. Companheiro governador, não sei se você quer falar alguma coisa ou se a gente já pode passar para as perguntas. Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta podem levantar a mãozinha, né? Clicar na mãozinha, que se eu souber responder, eu respondo. Se não, eu vou pedir aqui ajuda aos nossos universitários. Tem bastante universitários aqui com mais experiência que eu, né, que podem me auxiliar nas questões, né? Então, estou aqui à disposição. Tá? Então, nós temos aqui, pela ordem que levantaram as mãos, nós temos a companheira Neuzalinda. Oi. Diga. Estava travado o meu microfone aqui. Tá. Tudo bem.
Mas pode dar sequência e ver quem está em dúvida, companheiro. Depois nós finaliza. Estava a companheira Neusalina. Ela baixou a mão aqui, não sei se ela não quer mais perguntar ou se ela tinha levantado por acidente. Se não, nós temos o nosso PDG Nonato Souza inscrito aqui para falar. Companheiro Nonato. Companheiro Nonato. Não. Tá no mudo de vocês, tá, companheira Orbélia? Agora. Boa noite. Boa noite. Alô, quem está assistindo e para o nosso grande palestrante. Aloha. Companheiros, eu acho que uma palestra desta, um professor deste, uma nova liderança que está surgindo no leonismo distrital, por que não dizer também internacional? Porque você está à altura de grandes mestres, porque eu te falo isso, porque eu já participei de reuniões com grandes mestres. Então, companheiro, eu acho que não tem nenhuma pergunta. E digo mais, se uma palestra dessa, sendo bem ouvida pelos presidentes de região, pelos presidentes de divisão, tenho certeza que o clube vai dar certo no ano leonístico. Se esses dois cumprirem com seus papéis, tenha certeza que vai ser um clube 100%. Agora, é preciso, com as nossas andanças, de ver situações aí de presidente não está nem aí para presidente de região nem de divisão. E o presidente de divisão e de região querem apenas o cargo e também não cumprem com o seu papel. São essas as situações. Mas vamos respeitar um e o outro. Vamos nos colocar nos seus devidos lugares, para que não haja atrito entre um e outro e o trabalho siga. Era só isso que eu tinha que falar e lhe parabenizar mesmo, companheiro. É o Nonato que está falando. 38 anos de leonismo, 5 clubes fundados, e se contasse os sócios de clubes que eu fundei, eu teria mais de 100 afiliados. Então, companheiro, está de parabéns o nosso governador. Já comecei, eu estou assistindo todas as lives, entendeu? E quero pedir desculpa por ter que me ausentar neste momento, entendeu? E puxar a orelha aqui desse governo, desse PDG que está aqui do meu lado. Ô, Elervão, dá uma força aí, macho. Nós precisamos do teu trabalho também. Aloha! Boa noite. Obrigado, PDG Nonato. Obrigado. Suas palavras incentivam bastante a gente seguir aí nesse caminho. Muito obrigado. E olha aqui, só para terminar, como foi feito lá no Uruguai, numa reunião do FOLAC, eu fiz aniversário ontem, 74 anos. Então, quando terminou a live, eles pediram para que todos cantassem parabéns. Tá certo? Tá bom, companheiro Nonato, vai ser Bora feio. cantar, então. Isso é graça, já sabe como é, né? Tá bom. Ai, Deus do céu. Agora, PDG Elesbão Alcântara tem a palavra. Ô, companheiro Jorge, demais caríssimos companheiros, companheiro Leão, e nosso companheiro governador, a nossa companheira IPDG, o Bélio está aí presente. Então, eu apenas queria só dizer um detalhe aqui, reforçar um pouco essa quarta reunião que você falou, achei bem interessante. Nós acrescentamos também incentivo aos novos companheiros que forem admitidos para participarem da convenção, né? Então, é muito bom essa quarta reunião, rica de informação
e que pode acrescentar mais esse detalhe aí. Mas o mais foi tudo maravilhoso, a sua palestra brilhante, viu? Parabéns mesmo, você é 10, rapaz. Você é 10. Nosso companheiro governador tá de parabéns, rapaz, com essa grande peça, viu? Brilhante, a reforçar nosso Laios, viu? O distrito vai ser muito feliz com os trabalhos aí do nosso companheiro Jorge, nos ajudando, muita força aí. Então, estou muito feliz, muito contente de participar, e eu vou dar aqui o meu término para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Lesmão. Tive grandes mestres, muitos estão aqui presentes. Companheiro Inácio Prestes. Vou desligar com o meu microfone. Verdade, né, companheiro Jorge? Aí pedi desculpa que eu fiquei um pouco fora, porque meu telefone descarregou. Aí eu fiquei perdido aqui, mas recuperei logo. Tranquilo. Boa noite, novos companheiros. Saudando o governador pela oportunidade que está dando para a gente e parabenizar esse nobre companheiro Jorge, tá, com tanta informações referente à questão da liderança. A única coisa que eu gostaria só de reforçar é esse feedback entre presidente de região, de divisão e região, com o grupo GAT. Tá? Eu acho que a gente precisa cada vez mais fortalecer, por exemplo, o envio desse relatório para o GAT, mas eu acho que o GAT precisa dar um feedback para essa divisão e região. Porque muitas das vezes, o que eu estou observando é que só existe o recebimento, mas eu não vejo que às vezes o GAT esteja lá assim, tipo assim, chegou, surgiu o problema, vamos sentar para resolver, entendeu? Então, nós precisamos que o GAT realmente ele atue de uma forma assim, muito, muito de imediato para evitar qualquer extensão de algum problema que esteja acontecendo naquela região de divisão. Então, e outra coisa, essa quarta reunião realmente eu concordo nela, por ela ser um tema escolhido, mas pela questão da valorização de toda a equipe que envolveu essa região, essa divisão, que eu acho muito legal quando você faz esse reconhecimento e valorização pelos companheiros que tiveram bom desempenho no AL que está se encerrando. Eu digo que quando você participa do Conselho Consultivo, a gente diz quase que é uma mini convenção também, né? Que existem uns assuntos muito bem abordados. E eu vi isso lá na região onde fica Baitetuba, né? Que sempre nessa reunião vocês façam, assim como tem no CD o patrono, que também possa colocar um patrono no Conselho Consultivo para destacar um companheiro Leão que se destaca naquela região, naquela divisão, com seu conhecimento, com a sua dedicação, com seu conhecimento, tá? Coloque lá uma faixa, sabe? Faça um encerramento muito bonito, com grande companheirismo, né? Com grande envolvimento com todos esses companheiros. É uma dica que fica aí para vocês. E te parabenizar mais uma vez, meu grande amigo, pela essa belíssima sua apresentação. Forte abraço para todos vocês. Obrigado, companheiro. Meu companheiro Inácio, como sendo o nosso coordenador, assessor de protocolo, né? Ele está disponível para ajudar os companheiros demais presidentes de região e divisão nessas reuniões. Não é isso, companheiro Inácio? Estou à disposição, sempre. Sempre à disposição. O companheiro Lesbão também como civismo, tá? Ética e civismo, os dois estão à disposição dos presidentes de região, divisão, dos presidentes de clube, ok? Quer matar o velho, né? Olha, só um pouquinho aqui, eu queria aproveitar o espaço para eu falar aqui com um grande companheiro aqui, que está na tela, o companheiro Ailson, de Natal, Rio Grande do Norte, rapaz, que prazer. Estou feliz de ver você, viu? Pedindo permissão ao nosso governador e ao Jorge, com muito prazer, eu tenho a satisfação de falar com você, e o carinho é tão grande que eu chamo ele de tio Lambão. Muito obrigado, viu? Recomendação lá, companheira, viu? Fiquei muito contente. Companheira, eu estou aqui.
Sim, você. Ah, tá ali, ela está aparecendo, o que ela está dizendo. Companheira Lesbão, eu estou aqui. Mulher de Deus, me perdoe que eu não tinha identificado bem. Oh, Bom, é um prazer muito grande revê-lo. felicidade de ver esse casal maravilhoso. Natal, Inclusive, Obrigada. tenho muita companheira saudade. a Maísa, a fala é sua. É só ver. Ok. Boa noite a todos. Eu sou a companheira Maísa Suassuna Martins Feitosa, associativa do Laço Clube Natal Lagoa Nova, inclusive que o nosso companheiro Elesbão fez parte muitos anos, e foi um prazer muito grande, né, conviver com ele. E eu gostaria de contar a minha experiência como presidente de divisão, aqui no Distrito LA5. Aqui nós fazemos as 3 reuniões, fazemos um convite inicial, a ata, tem fotos, fazemos um lanche, certificado para o reconhecimento, como o companheiro Jorge falou, cumprimos todas as datas e também fazemos tudo o que o movimento pede, certo? E agora eu gostei dessa ideia do companheiro, do patrono, não é? Que pode ser uma coisa que a gente pode agregar. E gostaria de parabenizar o companheiro Jorge pela excelente palestra. E é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando dessa reunião que só veio acrescentar, como companheira, como presidente de divisão e como amiga, para os que eu já conheço. Foi um prazer muito grande. Boa noite, muito obrigada. Excelente. Boa noite, obrigado, companheira. Companheiro Ailson, instrutor também, né? Grande companheiro, só vez de falar. Grande guerreiro Jorge. E eu tenho uma satisfação muito grande de ver tantas pessoas aí, a companheira Orbélia e o meu querido Elvis, sensacional, me ajudou bastante no seminário, viu Tilhambão? O companheiro Elvis me ajudou muito no seminário. Foi a primeira vez, companheiro Jorge, que, como instrutor de LCIP, que eu fiz o seminário eu apliquei o seminário para os primeiros governadores. E uma satisfação muito grande, parabenizá-lo, viu? E estou aqui para aprender no dia a dia. Já fui região várias vezes, já fui divisão várias vezes, mas sempre tem um conteúdo a mais. Então, quando surgiu essa questão do treinamento, eu imediatamente cancelei até um evento hoje, tão importante quanto este, mas este para mim, foi mais importante, tanto para mim como para a Maísa, e eu disse, tem um treinamento aí, tá aí, e ela se esqueceu de fazer a inscrição, mas entrou aí e deu certo. É só para parabenizar todos vocês, e nós estamos aqui juntos, e eu quero, companheiro Jorge, aqui, saber se eu posso compartilhar desse seu lindo trabalho aqui com meu distrito. Se você puder, se você não se ofender em a gente passar esse seu trabalho aqui para o nosso distrito, eu gostaria muito de se for possível, né? E às vezes tem instrutor que não quer passar por vários motivos, né? E eu também aceito, né? Cada um tem o seu modo de trabalhar. Tá certo? Eu achei sensacional o seu resumo. Você estava aqui apresentando e eu estou aqui no portal de lado, também acompanhando. Não vou mentir, ainda estou enroladinho com o portal. Não vou mentir, tá bom? Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado. Companheiro, só vou aproveitar aí um momento, só para dar uma informação. A companheira Maísa é irmã da esposa do nosso presidente internacional, rapaz. Participando conosco, rapaz. Excelente, companheira Maísa. Muito obrigada. Companheiro Fabrício, presidente. É um prazer ter... Uma grande força. É um prazer ter vocês aqui junto com nossos grandes líderes. Tive o prazer de lá em João Pessoa estarmos juntos. E sou muito feliz de ter vocês na sala junto conosco, compartilhando conhecimento, né?
como diz, isso é muito gratificante para nós. E, querendo ou não, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, né, companheiro Jorge? São trabalhos contínuos que todos os grandes líderes aqui, tem alguns presentes, com o nosso PDG Hirohito, né, que nós passamos, fizemos algumas instruções, fizemos treinamentos, né, enfim, todos vocês estiveram presentes, e assim, nós estamos tentando compartilhar e repassar aquilo que tudo foi nos passado e levar ao conhecimento de todos os companheiros do distrito. Nosso muito obrigado a todos vocês, viu? Exatamente. Companheiro Ailson, também para falar que João Pessoa foi minha primeira vez também, né? Então, estávamos lá juntos, passando por isso. E assim, fique à vontade de compartilhar, quando o vídeo estiver disponível, eu passo para você, porque o conhecimento ele só aumenta quando a gente compartilha, né? Então, a gente não tem que guardar para nós, não. A gente tem que compartilhar, tá? Senão ele não serve de nada. Tá certo? Então, fique à vontade, sim. Não tem mais nenhuma pessoa inscrita, companheiro Elvis, então eu devolvo a palavra para você. E agradeço mais uma vez, né, a presença de todos e a paciência de ficarem me escutando aí por mais de 1 hora. Bom, quero agradecer ao nosso facilitador, companheiro Jorge Souza, né, por ter ministrado esse mini curso aos nossos associados do nosso distrito LA6 e os nossos visitantes, distritos vizinhos, pessoas queridas que sempre serão bem-vindas nos nossos treinamentos, nas nossas reuniões. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a presença da nossa IPDG, companheira Orbélia, PDG Nonato, Elesbon, companheiro PDG Hirohito, companheiro Zé Wilson, PDG Zé Wilson, companheiro Quaresma. Eu não estou vendo mais alguns aqui, que tiver eu ficar alguns sem falar, como me perdoe, tá? Mas os nossos todos ex-governadores, os nossos governadores, companheiro Antônio do LA2, tá? O nosso muito obrigado, os companheiros do todo o nosso distrito. Companheiro Elvis, deixa eu te interromper um pouquinho, ó. A prova da quantidade de pessoas do Life Clube de Novo Progresso que estava assistindo o treinamento. Olha lá, dá um oi aí, pessoal, ó. Aí, ó. Daqui a pouco eu tô aí. Agora é hora do rango, tá? Vou aparecer aí também, então. É que é pertinho daqui de Belém. Ó, companheiro, é bem-vindo. Bem-vindo, que o rango tá aqui. Pode vir, companheiro. Tá na mesa, viu? Pode pegar, companheiro, e vir aí. Tá bom. Companheiro Jorge, é mais perto de Teresina, para ir para lá, não é não? Já tá? É bem aí, né, companheiro? Bom, companheiros, eu quero dar abrir uma palavrinha para o nosso segundo vice-governador, companheiro Irã, que faça suas considerações, por gentileza. Boa noite, caríssimos líderes. Saúdo o nosso governador Elvis Pandolfani e, em nome da IPDG Orbélia Souza, cumprimento a todos vocês. Saúdo também os nossos convidados de outros distritos, né? Sejam todos bem-vindos. E quero parabenizar o nosso coordenador GLT, companheiro Jorge Souza, pela excelente apresentação do treinamento para presidente de divisão. E quero dizer a vocês, como GST, como coordenador GST do clube, do distrito, aliás, quero aqui me colocar à disposição, né, principalmente no que diz respeito a esse primeiro comitê consultivo, né, que o enfoque é serviço, mas também como os demais, como demais comitês à frente aí, como do aumento do quadro associativo, do comitê de liderança, tá? Então, aqui estou à disposição. Quero parabenizar o nosso governador Elvis Pandolfani pela excelente pontapé,
para que nós possamos aí começar o ano leonístico já sabendo, já aprendendo, tá? Então, mais uma vez, parabéns, muito obrigado aí pela participação e, mais uma vez, parabenizar o nosso companheiro Jorge, tá? Muito obrigado. Obrigado, companheiro Jean. Dar nossas considerações rapidinho também ao nosso companheiro Luiz Sérgio, para cumprir nosso horário. Companheiro Luiz Sérgio, está com a sua vez, companheiro. Boa noite a todos. Esse é nosso primeiro vice-governador, né? Me desculpe, nosso primeiro vice-governador do Distrito LA6. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que o sucesso de um professor se dá quando todos os alunos saem contentes e a sala está cheia. E foi o que nós vimos nesta noite. E tantas outras, com certeza, não só estaremos presentes, como vislumbraremos. Mas eu queria, em específico, em especial, parabenizar o companheiro Jorge pelo excelente treinamento. Companheiro Jorge, direcionado a você, sou-lhe muito grato pela exposição sobre o tema desenvolvido hoje, presidente de divisão e região. O governador Elvis e eu, como primeiro vice-governador, todos os demais líderes do distrito, contamos com a atuação dos presidentes de divisão e região para melhorar, inclusive, a saúde dos nossos clubes, para fortalecer o leonismo. Por isso, coloco-me à disposição para orientá-los no que for necessário, pois precisamos estar comprometidos em manter os clubes motivados a servir e capacitar os leões para serem líderes bem-sucedidos. Mais uma vez, muito obrigado pelo treinamento e muito obrigado pela presença de todos, não só do DLA6, mas de todos os distritos que estão presentes, porque juntos somos mais fortes. Obrigado. Obrigado, companheiro Luiz Sérgio. Bom, quero fazer as considerações finais, pedir, né, e agradecer ao mesmo tempo aos nossos companheiros presidente, região e divisão que deram para nós o seu sim, e aceitaram essa missão junto conosco, né, e estão dispostos a elevar o nosso movimento leonístico dentro do nosso distrito LA6. Companheiros, nós temos uma equipe total à disposição de vocês, o que vocês precisarem, estaremos à disposição, tá? E tenho certeza que os presidentes de clube que derem a oportunidade de terem um contato direto com vocês serão muito agraciados com conhecimento, né, e informações. Tá? Então, até pedimos presidentes de clubes que estejam presentes, procurem seus presidentes de região, divisão, peçam apoio, peçam ajuda para ele. Como o companheiro Jorge falou, ele é um elo de ligação mais rápida entre o clube e o governador. Né? Às vezes, por ser uma quantidade enorme de clubes, a gente não consegue, num tempo hábil, às vezes, que precisa daquela resposta. E, enfim, o presidente de região e divisão, ele está à disposição de vocês, né? E em toda a nossa equipe de governadoria está à disposição, não só dos presidentes de região e divisão, mas de todos os presidentes e companheiros do nosso distrito. Tá? Gostaria agora de pedir o companheiro Gabriel, né, que fizesse o pagamento para o nosso, vou dizer assim, um irmão de missão, né, o companheiro Jorge. Esteja aí, companheiro Jorge, o seu certificado de ter ministrado o nosso treinamento. Espero que o companheiro sempre possa nos agraciar, né, e nos dar essa oportunidade com seus treinamentos junto conosco, tá? E espero também que os companheiros que aqui presentes saiam felizes, né, e se qualquer dúvida que tiver, alguma coisa, eu tenho certeza que o companheiro Jorge está à disposição, tanto este governador que vos fala, também está à disposição de vocês. Muito obrigado, companheiro. Conte comigo, você sabe disso. Obrigado, companheiro. Vamos tirar uma fotinha antes de cantar o hino, companheiro Jorge? Gabriel? Vamos. Todo mundo abrir as câmeras aí, fazer um sorriso. Aquele que tiver em grupo, Leonardo falou alô aí, né? Sorriso Colgate para aqueles mais antigos vão entender.
Já, todo mundo? Vamos lá. 1, 2, 3. Oi. Bom, companheiros, gostaria de pedir a todos. Vamos encerrar, vamos fazer. Vamos saudar nosso sucesso, nossa reunião, né? Vamos fazer oração pelo Brasil todos juntos, ok? Ó Deus onipotente, Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas essas coisas. e nós brasileiros, o amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho. Praticamos de nossa Velai, Senhor, pelo Brasil grandeza, velai, Senhor, Obrigado, companheiros. Tenham todos uma boa e excelente noite. Boa noite, boa noite. Parabéns. Boa noite. Boa noite. Tchau, Beirão. Tchau, Bernardo. Boa noite, companheiro. Boa noite. Boa noite. A graça. Boa noite, companheiro.